Olá, eu sou seu amigo de Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre a glória de Deus, onde Ele é autor e diretor. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto do que invocam, por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi, o Senhor é nosso pastor. E no capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve um relato de que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé, e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Makdesh, Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O porquê da glória ser de Deus. No livro de Judas, um livro de um capítulo apenas, que fica antes de Apocalipse, ele diz assim, no versículo do 2 ao 9: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o maligno acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: que o Senhor te repreenda. Nenhum outro anjo leva o título de arcanjo, como está registrado no versículo 9. Existem outros que são anjos principais, e Miguel é um deles. O que o poder de Deus é capaz? No livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste ao teu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. No trecho do versículo citado, desde o primeiro dia, refere-se à obediência e aos seus esforços de Daniel para entender o propósito de Deus com respeito ao seu povo. Deus então envia o arcanjo Gabriel para ir até ele. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e foi Miguel, um dos primeiros príncipes. Veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, dizendo Daniel. No capítulo 10, versículo 16 do livro de Daniel, diz assim: e que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou meus lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão me vieram dores e não ficou força alguma. No capítulo 10 do livro de Daniel, do versículo 17 ao 21, diz assim: como pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez, e eu me senti fortalecido, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse Daniel: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabe por que eu vim até a ti? Agora tornarei a guerrear contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá outro príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Neste versículo indica a verdade de que, assim como os anjos caídos reinavam com supremacia sobre certos impérios, Miguel servia na mesma posição, só que para Deus. A batalha espiritual. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor.
Eles entraram com sigilo e falsidade, entretanto seus métodos eram sempre os mesmos, adotando uma aparência externa de expressão de luz. No trecho onde transformaram a graça e a glória de Deus, refere-se ao fato de que tinham convertido a sua graça em libertinagem. No trecho onde é citado negam Jesus Cristo, refere-se ao negar a cruz. Também estaremos negando o plano de redenção de Deus. E ao mesmo tempo assim negando ao Pai e ao Filho, que é Jesus Cristo. O plano de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 6 ao 8, diz assim: Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Para a glória eterna de Deus, porque este motivo que todas as maravilhas de libertação, cura, a restauração fazem parte do plano de Deus, pois sabemos que o plano do mal está no engano, e assim se armam para roubar a glória de Deus. O inimigo tenta a todo custo provar que o plano de Deus foi inválido e que nunca dará certo, assim como também sabe como será seu fim. Então Deus tenta salvar o máximo de pessoas e o mal tenta levar com ele o máximo de almas para o lago de fogo. É por isso que nós, os guerreiros de Deus, desde o princípio, combatemos o mal para que Deus, através de sua glória, seja o único autor e criador de nós seres humanos. Sendo assim, aumentando a nossa fé, porque sabemos de onde vem o nosso socorro, e assim aumentar o número de almas para o reino de Deus. E o inimigo, já conhecedor do seu destino, o lago de fogo, onde sentirão dores eternamente, tenta enganar o máximo de almas, visa levar nações inteiras. No livro do profeta maior Isaías, no capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, e esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem imagens o meu louvor. A única coisa que Deus é extremamente severo é a questão de sua glória, pois ele não divide com nada e ninguém, pois a chave do sucesso está no plano de Deus, é sua glória. O plano do mal. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo do 9 ao 10, diz assim: As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Satanás, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. A verdade e a mentira. No livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 11 ao 12, diz assim: Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, Satanás, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Como a palavra de Deus é fiel, deveríamos ter mais um pouco de compromisso com ela. Sendo assim, teríamos mais discernimento sobre o pecado e o plano de Deus. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: E desde tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vós culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O Espírito Santo permitiu que falássemos do profeta Elias, que foi arrebatado em vida numa carruagem de fogo, porque ele era sujeito às mesmas paixões, mas orando não choveu por 3 anos. Então sabemos que a oração tem poder, mas dentro dos planos de Deus. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, diz assim: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho é legítimo e é obrigação do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. Promessa de vida eterna. Em 1 João, no capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouvirem desde o princípio permaneça em vocês. Vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. As obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações com vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome de Deus é Jeová de Siquenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas, para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus é Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que o invocam, por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em Salmos 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar o pastor, o padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e do que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem que já tem sua tendência pecaminosa e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da salvação e da fé, e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela tua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração e ver suas necessidades. Permita que o Espírito Santo
organize a sua vida religiosa. Permita que o Espírito Santo interceda por você perante ao Pai. Oremos então. Senhor, que no meio de tantas dificuldades, Senhor, possamos continuar a ouvir a Tua voz, Deus. Que nossa fé não vacile e que possamos manter nossos olhos acima dos nossos problemas. E ainda que por nossos olhos, por algum momento, se desvie do Teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de Ti, que o Senhor, por misericórdia, estenda Suas mãos, nos dando livramento. Confiamos em Ti, Senhor. Sei que o Senhor nos fortalece, porque o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. E nos momentos mais difíceis, Senhor, é quando o Senhor entra com providência de livramento por nós, Deus. Nos leva a um nível mais profundo de intimidade e fé, onde os nossos pés não vacilem. Atrase ou adiante o relógio do inimigo, para que ele não coincida com o nosso. Renova nossos corações, nossa fé, e nos dê, meu Pai, um coração de misericórdia e perdão. E que isso seja feito em nome de Jesus. Amém.